O nosso contato nesse momento é com o Pitarelli, jogador que marcou história no Guarani, revelado na base bugrina, campeão da Copa São Paulo de futebol juniores, aliás, o único título que o Guarani tem. O Pitarelli foi um dos responsáveis e já já a gente vai falar sobre isso. E é claro, hoje é dia de derby e a gente vai bater um papo com o Pitarelli porque ele já jogou derbys. Ele entende bem do derby. Ô Pitarelli, o que você pode falar a respeito de derby? E quando te falam de derby, o que te vem à cabeça? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Boa tarde, Breno. Boa tarde, equipe da Band. É um prazer novamente falar com vocês. Boa tarde aí a todos os ouvintes dessa enorme audiência. Falar o que de derby? Derby é um jogo especial para todo jogador, né? Que joga no Guarani ou que joga na Ponte Preta. Enfim, é um jogo especial, um jogo à parte do campeonato. É uma movimentação diferente da torcida, da imprensa, movimenta toda a cidade. Todo mundo fica de olho nesse jogo, no desempenho de cada um dentro de campo. Enfim, então é muito gratificante poder participar. E eu tive a honra de participar de vários derbys, né? Inclusive, nunca perdi um derby. Tenho a grata satisfação de poder falar isso. Então, assim, eu tenho excelentes recordações e é um jogo muito bacana de poder participar. Agora, Pitarelli, você chegou a jogar derby na base do Guarani? Você se lembra de derbys na base ou na base você não chegou a jogar derby? E caso você se lembre, qual foi o mais marcante, na sua opinião? Olha, Breno, na base eu não me recordo de ter participado de nenhum derby, não. Estamos entrevistando o ex-goleiro Pitarelli, que fez história no Guarani, que participou de derbys. Eu tenho aqui as fichas, Pitarelli. 1994 foram os primeiros derbys que você disputou com a camisa do Guarani, os dois pelo Campeonato Paulista. O primeiro derby foi 1-1 no estádio Moisés Lucarelli. E dá para ver no elenco que o elenco do Guarani era melhor do que o elenco da Ponte. E o Guarani teve dificuldades e o jogo terminou empatado 1-1. O que você se lembra desse seu primeiro derby e ainda no estádio rival? Isso mesmo, Breno. O primeiro derby que eu participei como profissional foi no Moisés Lucarelli, Campeonato Paulista de 1994. Nosso time era muito bom. Aliás, na época que eu joguei no Guarani, sempre os elencos foram fortes, né? Tive o orgulho de poder participar de vários elencos fortes. E nesse meu primeiro ano como profissional, era muito bom o time realmente. Tinha Djalminha, tinha Clóvis, tinha Tiba, tinha Fernando Zagueiro. Era muito bom mesmo. Eu lembro desse primeiro derby que o estádio estava bem cheio. Tá? A torcida participou ativamente, as duas torcidas, tanto do Guarani quanto da Ponte Preta. Foi uma movimentação muito grande na cidade. E já ao adentrar o estádio, né, existe aquela pressão, encostar o ônibus ali na frente. É sempre difícil ali entrar no estádio da Ponte. E já houve aquela pressão, enfim, mas a gente estava preparado e fizemos um excelente primeiro tempo. Tanto é que o gol nosso, se eu não me engano, foi no primeiro tempo, né? Tivemos algumas chances de gol, fomos superiores no primeiro tempo. A Ponte deu algum sufoco, mas suportamos, tranquilo, e já no segundo tempo a situação se inverteu. Justamente pela Ponte estar jogando em casa, a gente na frente do placar, houve aquela pressão, eles vieram com tudo no segundo tempo, e se eu não me engano até foi um gol de bola parada, um cruzamento, e eu não sei se foi o Branco, lateral, alguma coisa assim que fez o gol. E terminou 1-1, tá? Então, assim, considerando que a Ponte também era um bom time e que a gente estava jogando fora de casa naquele momento, nós consideramos até um bom resultado, né?
Então é disso que eu me recordo do primeiro derby que eu participei, entendeu? Eu tinha ali de 18 para 19 anos, então assim, foi muito bacana ter participado naquele momento e já senti, né, o que era um derby, o que era torcida, aquela pressão de estádio. Então gostei muito de ter participado desse jogo, é essa recordação que eu tenho. O segundo derby foi 2-2 e era um grande time que o Guarani tinha, né? Tinha você no gol, tinha Djalminha no meio-campo, tinha Robert, um timaço. E o placar foi 2-2 e foi no Brinco de Ouro. O que você se lembra desse jogo aí, Pitarelli? Desse segundo jogo já foi o retorno do campeonato. Então a gente tinha expectativa de ganhar o jogo, fazer o resultado. é, e, e nós começamos, se eu não me engano, a gente fez 2-0. Fizemos 2-0. Porque faz bastante tempo já, né, Breno? Então eu não me recordo ao certo a sequência, mas vamos lá. Eu acho que fizemos 2-0. O brinco estava muito bonito, a torcida fez um espetáculo enorme. E no segundo tempo que nós tomamos o empate. Aliás, o empate foi um gol de cabeça, eu acho que do Renato Pé Murcho, né, ex-jogador do Guarani aí, um dos ídolos do Guarani. E realmente pra gente foi frustrante. Naquele final de jogo, tomar o empate, era um jogo que a gente tinha expectativa de ganhar, de fazer os 3 pontos. Então esse jogo aí ficou um gostinho amargo pra gente, diferente do primeiro jogo, né? Mas como se tratando de derby, todo resultado pode acontecer e geralmente é muito equilibrado os jogos. Então, novamente ocorreu o empate, mas teve um gosto amargo para o nosso elenco naquele momento. Agora, o seu terceiro derby jogando foi Brasileirão 1998. O Guarani venceu por 2-0. Tinha um bom time também. O jogo foi no Brinco. E o técnico Vadão, que era o rei dos derbys, né? O que você se lembra daquele derby? O Vadão fez algo de diferente, teve um diferencial durante aquela semana, para o jogo especificamente. Vamos lá. Esse derby aí de 98, primeira rodada do Brasileirão, esse foi o que eu tenho assim, o maior prazer em falar, né? Eu vinha de uma contusão muito séria que eu tive no final do Brasileirão de 97, onde nós ganhamos do Grêmio lá de 4-1 no Olímpico, a gente brigando para sair do rebaixamento. Aliás, foi o primeiro ano aí, de tantos anos que eu participei pelo Guarani, que a gente estava numa situação delicada aí dentro do Brasileirão e brigando na parte de baixo da tabela. Então, no final do jogo contra o Grêmio, em 1997, no Brasileirão, eu tive uma contusão séria, onde eu fiquei praticamente 4 meses inativo. Com isso, eu perdi o Campeonato Paulista de 98. Foi onde o Gleger foi lançado, né? O Gleger entrou no meu lugar, já no finalzinho do Brasileiro, nas 2 últimas rodadas de 97. E o Gleger deu a sequência no Campeonato Paulista de 98. E eu praticamente voltei a jogar só em abril de 98. Fiquei o início do ano todo parado aí, tratando da minha contusão. E assim, eu tinha expectativa de retornar no Brasileiro. Tanto é que no Campeonato Paulista de Aspirantes de 98, eu comecei a jogar, comecei a pegar ritmo novamente de jogo. A gente foi campeão paulista de aspirantes nesse ano de 98. E aí, quando foi para começar o Campeonato Brasileiro, o Vadão me chamou e falou: ó, você vai retornar à sua posição de titular. A gente esperou o momento certo, você tem um ritmo de jogo novamente, você tem uma condição de atuar como titular, e essa hora chegou, né? Então ele me deu a oportunidade novamente de ser titular, e já era o início contra a Ponte Preta, um primeiro jogo em que eu estava há bastante tempo afastado do time titular, então eu tinha uma expectativa enorme, né, de poder atuar bem nesse jogo.
Além de ser um derby, era uma responsabilidade, mas comigo mesmo eu tinha essa responsabilidade de voltar a jogar e voltar a jogar bem. Então foi um jogo que eu tenho assim as melhores recordações possíveis e foi um dos meus melhores jogos com a camisa do Guarani como profissional. Eu lembro que todo mundo dava a Ponte como favorita, a cidade em geral, até a própria imprensa, né? Porque a Ponte tinha um excelente time. A Ponte tinha o Edinho, goleiro, filho do Pelé, tinha Wagner Mancini, que é treinador hoje, tinha Ailton, ex-Fluminense, o meia, tinha Mineiro, tinha Ronaldão, Fábio Luciano, que estava sendo lançado naquela época, Maurílio, atacante, ex-Palmeiras. Então, tinha um excelente time a Ponte. E a Ponte era dada como favorita, amplamente favorita, mesmo jogando no Brinco de Ouro. Até porque o Guarani, naquele momento, ele passava por uma reestruturação. Estava num período financeiro difícil, ao contrário da Ponte, que estava num momento bom. E, enfim, nós entramos tentando superar todas as adversidades ali. A gente tinha feito uma pré-temporada boa, uma sequência de treinos muito bons, com o Vadão, com o Walter Grasma, preparador físico, era o Veludo, treinador de goleiros. Então a gente teve uma preparação bem sólida para o Campeonato Brasileiro. E naquele jogo ali, o Brinco lotado, uma expectativa enorme. E logo no início do jogo, quem mandou no jogo foi a Ponte Preta, né? Nós seguramos a Ponte. Eu lembro que eu fiz 2 defesaças logo no início do jogo, uma numa cabeçada do Maurílio, em que eu busquei a bola no ângulo, de mão trocada, no ângulo esquerdo. A outra foi num chute rasteiro do Wagner Mancini também, praticamente cara a cara. E isso aí levantou o estádio, né? Isso aí levantou a torcida, deu moral pro time e nós fomos à frente. Em 2 contra-ataques, nós fizemos o gol. Se eu não me engano, foi um gol do Paulo Isidoro e outro do Barata, né? Nós tínhamos um time também muito bom, muito rápido, muito leve na frente. Era Robson Ponte, Paulo Isidoro, tinha o próprio Barata, né? Que fez muitos gols naquele Campeonato Brasileiro. E, enfim, foi um jogo muito legal, assim, eu tenho a melhor recordação possível e começamos bem, né, com o pé direito, o campeonato. Então isso aí deu moral pra gente, logo na sequência a gente já saiu contra o Atlético Mineiro em Minas e assim, esse jogo, esse derby de 1998 foi o que eu tenho a melhor recordação, eu fui eleito melhor em campo. Então é o derby assim, que mais me marcou, que eu tenho a maior satisfação em falar que nós ganhamos de 2-0, de um excelente time e começamos bem. O derby aí foi um ponto de partida aí para a gente fazer um bom campeonato brasileiro. Ô Pitarelli, o que você mais sente falta em relação ao derby, em relação a jogar futebol? Eu imagino que o derby pelo Guarani é algo que foi muito marcante na sua carreira, né? Olha, em relação ao futebol, eu acho que não só eu, mas como todo ex-jogador, o que mais faz falta no futebol pra gente é ali, é o dia a dia, né? É aquela resenha, aquela brincadeira, aquela alegria. Eu acho que isso aí é o que mais faz falta para todo ex-jogador, né? Porque é um ambiente diferente de trabalho, é um ambiente alegre. Como atleta, a gente tá fazendo esporte, tá se cuidando, mas assim, isso aí é o que eu mais sinto falta do futebol, né? Aquele ambiente, aquele ritmo de treinos, aquele ambiente de vestiário, as brincadeiras, enfim, é isso aí que a gente sente falta. Tanto é que eu participo aí de vários jogos festivos, encontros de ex-jogadores. Então a gente revive tudo isso, né? Dentro desses jogos, desses encontros. Então é o que mais faz falta assim pra gente, né?
Quanto ao derby, é emoção de você estar ali entrando em campo, a torcida gritando o teu nome, você vendo que aquele torcedor ali, ele espera uma vitória para ele poder zoar o amigo, zoar o vizinho, zoar o companheiro de trabalho. Então você quer fazer bonito, né? Para dar essa satisfação ao torcedor. Então é isso aí que motiva qualquer jogador a jogar o derby, né? A fazer bonito ali, entrar em campo, dar o seu melhor, para ele poder devolver, né, esse prazer ao torcedor, porque o torcedor ele espera o seu melhor quando ele vai no jogo. E num derby ele espera que você dê algo a mais, né? Para ele poder ali naquele momento ele tem um êxtase, né? Porque o torcedor ele vive pela emoção e o derby ele transborda emoção para o torcedor. Então é isso aí que representa participar de um derby e é o que motiva qualquer jogador, entendeu? Eu acho que é isso aí. E hoje, Breno, hoje eu trabalho com futebol, né? Eu trabalho como treinador de goleiros, eu moro aqui em São José do Rio Preto. Eu trabalho aqui numa escola de futebol, num projeto que é do Branquinho, ex-jogador do Atlético Paranaense, Bahia, ex-Santo André, e também do Fábio Simplício, ex-São Paulo. Eles têm uma escola de futebol aqui de alto rendimento em São José do Rio Preto, e eu trabalho como treinador de goleiros, né? Eu treino goleiros aí de 8, 9 anos de idade até 15 anos de idade. Então, assim, eu vivo o ambiente do futebol, mas é um ambiente diferente, né, de quando eu era profissional. Hoje a gente tenta passar um pouco aí do que a gente aprendeu, do que a gente viveu, para a molecada que tem aí o sonho, a ambição de se tornar jogador de futebol. Dá para arriscar um placar para o jogo deste sábado? Até porque, Pitarelli, o Guarani está com uma pontuação de G8, né? São 8 colocados, os 8 primeiros colocados que se classificam à próxima fase. O Guarani está na 5ª posição com 8 pontos. A Ponte só tem 1 ponto, mas a gente sabe do equilíbrio desse clássico. O que você pode falar que você está esperando desse jogo, Pitarelli? Olha, em se tratando de resultado, num derby tudo pode acontecer, né? A partir do momento que as equipes entram em campo, independente da situação de cada uma, hoje o Guarani está na situação bem melhor do que a Ponte, né, em termos de pontuação, porém, isso aí fica extra-campo a partir do momento que começa o jogo. Eu tenho certeza que a Ponte vai dificultar, mas em se tratando aí do que os clubes pretendem no campeonato, eu acho que é um jogo assim de afirmação para o Guarani, para realmente dar um passo aí em busca para a próxima fase. E a Ponte é um momento para ela tentar se reerguer, né? Eu como bugrino, eu boto fé no Guarani. Eu acho que vai dar Guarani. Eu acho que 2-0 aí para o Guarani. Inclusive, quero desejar um bom jogo aí a todos os jogadores, em especial ao Kaique, né, que vem fazendo um excelente campeonato aí. E eu vou acompanhar daqui. Espero que dê Guarani. 2-0 eu cravo. E para fechar com você, até agradecendo a sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, eu queria que você falasse da Copa São Paulo que o Guarani conquistou. Até porque foi uma copinha em 1994 que revelou muitos jogadores. Daquele time revelou você, revelou o Luizão. E é claro que entrou para a história porque é o único título que o Guarani tem até hoje. Apesar do Guarani ter feito boas campanhas em outros anos e ter revelado outros jogadores também, mas é o único título, um título marcante sobre um São Paulo que tinha um timaço e revelou muitos jogadores também, né? Breno, realmente, aquele título lá foi muito especial para o Guarani, principalmente para mim. Naquela época foi assim, a virada de chave para eu me tornar profissional, né, e poder integrar o time do Guarani. Daquele ano lá, revelou vários jogadores, né, não só eu.
Luizão, quando participou ali, Luizão já era profissional. Então, assim, o Luizão era vamos dizer, ele era o fera do time. Tinha Luizão, tinha Mauricinho, que já tinha integrado o profissional também, que já integrava, na verdade. Mas tivemos ali, ó, você vai se recordar, hoje o treinador Alberto Valentim, ele era o Betinho ali, foi o que levou a cotovelada do KT na final. Tivemos Ronaldo Guiaro, Carlinhos, os dois zagueiros, Amaral, né? Todos eles se tornaram profissionais de sucesso. Ronaldo Guiaro aí é ídolo no Atlético Mineiro, jogou no Benfica de Portugal, jogou bastante na Turquia. Enfim, hoje ele trabalha dentro do futebol, mas ele é auxiliar técnico, né? Então, com certeza aí vai despontar como treinador ainda, mas foi um baita jogador. Carlinhos, né, zagueiro, ex-seleção brasileira, Juventude, hoje está na Espanha, trabalha como treinador também. Amaral depois jogou no México. Tivemos Júlio César, lateral esquerdo, que naquela época era reserva, mas depois se tornou um grande jogador também. Inclusive passou pela Ponte Preta depois, jogou no Cruz Azul do México, é ídolo por lá, inclusive acho que ele mora lá. Tivemos aí também outros jogadores, Marquinhos, né? O Marcos Coelho, Andreir, todos jogadores que se tornaram muito bons jogadores, se tornaram profissionais e tiveram carreira aí dentro do futebol. Naquela época, a Taça São Paulo era diferente do que é hoje. Hoje tem, se eu não me engano, uma centena de times, é dividida pelo estado todo. Naquela época eram 20 times somente, Breno. 20 times em que eram do estado de São Paulo era o que mais participava times. Dos outros estados eram convidados, era o campeão e o vice de cada estado geralmente. E tinha estado que nem era convidado para trazer time. Então, assim, era uma competição de altíssimo nível. Naquele tempo, a maioria dos jogadores que participavam já integravam profissional, né? Já treinava com profissional. Então, isso aí dava um nível bem alto ao torneio, né? Na final, nós ganhamos do São Paulo, porém, o nosso time também era muito bom. O São Paulo já tinha jogadores mais conhecidos. Rogério Ceni, tinha Pereira, tinha Murilo, tinha Jameli, tinha Caio, mas nosso time também era muito bom. Tanto é que um mês antes daquela final, um mês e pouco antes, no final de 93, a gente tinha ganho quase aquele mesmo time do São Paulo, na final do Campeonato Paulista de Juniores. Então, não foi surpresa para o São Paulo a gente dificultar o jogo para eles e ganhar o jogo. Foi surpresa para quem não acompanhava o nosso time, não acompanhava os juniores. Mas realmente foi um título histórico. Na minha cabeça, eu tenho que é o segundo torneio mais importante na galeria de títulos do Guarani. Somente o Campeonato Brasileiro de 78 aí que supera. Porque foi um título realmente importante, que marcou época e que, enfim, fortaleceu ainda mais a base do Guarani naquela época, né? Porque eu lembro que depois daquele título, o Guarani não dava conta de atender tantos jogadores que iam ali na base para poder querer ingressar no clube. Então, acho que foi um momento muito, muito bom e que premiou aí todo o trabalho de uma base no Guarani, né? Com o finado Dagmar Sarubi, que era nosso supervisor ali, Dr. Henrique Ismânio, Roberto Constantino, né? Enfim, esse pessoal aí fazia um trabalho e dava uma assistência enorme para a gente. Eu falo aí que eles foram pais para a gente. Tanto é que a gente se encontra hoje e a gente só tem a agradecer todo o trabalho aí que eles fizeram com a gente. Então, é muito legal aí recordar e poder ter participado dessa conquista aí, junto com o pessoal todo aí do Departamento Amador. E eu agradeço, Breno. Agradeço o convite aí, para poder participar e, de uma certa forma, poder estar participando do derby, né? Contando um pouco aí
da nossa história, do que a gente já viveu dentro dos derbys que participamos. Então, agradeço a oportunidade. Um grande abraço a toda a equipe, e que o Guarani vença esse jogo, né? Será muito importante aí no decorrer do campeonato. Um grande abraço a todos aí.